Olá, oi gente, boa noite, tudo bem? Tá um frio aqui em Campo Grande, nossa senhora! Nós chegamos de viagem ontem, estávamos em São Paulo e não tava esse frio que tá aqui não. Tudo bom, Elise? Boa noite. A Elise é minha parceira de bike, na verdade, ela pedala, eu não tô pedalando, né? Pra pedalar nesse frio, meu Deus do céu, aí que eu não pedalo. A Luana até me mandou mensagem agora perguntando se eu vou pedalar amanhã. Eu falei, olha, nesse frio eu não vou não, hein? A gente vai muito cedo e é muito frio cedo, né? Então fica mais difícil de manter a constância aí. Bom, gente, tema da live de hoje é paciência, que é uma virtude tão importante na nossa vida. Vou pedir a gentileza de vocês, caso vocês conheçam pessoas que gostem deste tema, que serão beneficiadas com ele e que de alguma forma a gente possa vir ajudar, que vocês cliquem ali no aviãozinho e encaminhem, tá bom? Então vamos começar nossos 30 minutinhos aqui de reflexão. Vamos primeiro pensar o porquê que é tão difícil hoje trabalhar a paciência, né? Dado o mundo que a gente vive, esse mundo mais moderno, esse mundo agitado, esse mundo que está em constante transformação aí, toda hora uma coisa nova, uma situação nova, um equipamento novo de tecnologia, né? A gente precisa fazer uma coisa, pega o celular, vai entrando, vai mexendo, vai acessando uma informação aqui, uma informação ali. E tudo isso, todas essas características, né, desse mundo moderno, acaba dificultando o exercício desta virtude tão importante na nossa vida, que é a virtude da paciência. Então, em decorrência dessa atmosfera acelerada que a gente vive, né, esse clima acelerado que a gente vive, de fato é mais difícil de exercitar e de praticar esta virtude, que é a virtude da paciência. Mas vamos pensar que isso está posto e a gente não vai conseguir ter uma interferência muito grande no mundo que a gente vive, do ponto de vista amplo, assim, né, magnânimo, né? Então, o que a gente pode fazer quanto seres humanos dotados de uma inteligência, de uma vontade, dessas capacidades, dessas faculdades superiores que a gente tem, dessas potências, né, superiores que a gente tem? A gente precisa olhar para as nossas características e entender o porquê que a gente tem essa falta de paciência, o porquê que a gente tem a impaciência. Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer para que nós possamos trabalhar a virtude da paciência é: o que gera a falta de paciência? O que me gera essa impaciência? Pensar nisso, né? Por que eu fico tão irritada? Por que eu fico impaciente? Por que eu fico incomodada? Por que eu fico estressada? Quais são as situações que apertam o gatilho da impaciência, né? E que eu não consigo exercer a paciência? Esse é o primeiro ponto. Por quê? As contrariedades que acontecem na vida, elas nos fazem perder a paciência. Diferente das situações que não são contrárias àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente quer, né? Então, quando tudo acontece conforme o esperado, quando tudo acontece conforme eu planejei, do jeito que eu queria, eu não tenho por que perder a paciência. Então, o primeiro ponto que a gente precisa destacar hoje é pensar quais são as contrariedades que mais me afetam e que mais me geram a impaciência. E normalmente essa perda de paciência ela está relacionada a algumas coisas que são difíceis da gente aguentar, né? Além de coisas difíceis da gente aguentar, algo desagradável que acontece na minha casa, no meu trabalho, no ambiente com os meus colegas, amigos, enfim. Algo que também me aborrece. Então vamos pensar em alguns exemplos aí de contrariedades, né? Então a falta de respeito de uma pessoa muito próxima, de um familiar, de um colega de trabalho, né? A forma como ele fala,
a forma como ele age, que eu acho que ele está sendo desrespeitoso, o mau humor de uma pessoa, a cara feia de uma pessoa, a indiferença daquela pessoa, ou então a falta de compromisso, um colega, uma pessoa de trabalho, um familiar que marcou um compromisso com você e acaba desmarcando, né, de última hora, e você fica extremamente irritada, impaciente com aquela situação, ter que esperar numa consulta médica horas e também tendo uma agenda lotada de coisas para fazer, falta de pontualidade, enfim, são uma série de coisas que acontecem na nossa vida que são mais difíceis de aguentar, mais difíceis de tolerar, algo que é mais desagradável, né? Algo que nos aborrece e que tudo isso gera uma impaciência, né? E aí, eu vou trazer aqui um exercício para vocês pensarem comigo com relação a essa virtude que é tão importante. Existem 3 tipos de contrariedades que são bastante pontuais e que são os gatilhos específicos para a gente perder a paciência. E eu vou trazer cada um desses gatilhos, porque quando a gente identifica esses gatilhos, fica mais fácil da gente entender aonde nós estamos perdendo o controle dos nossos afetos, das nossas emoções. E quando a gente perde esse controle, provavelmente a gente acaba ficando mais irritada e isso gera uma impaciência, tá? Então eu vou começar pela primeira contrariedade, pelo primeiro gatilho. Normalmente são gatilhos provocados pelos outros, né? Então uma pessoa que me fecha no trânsito, o modo desagradável de uma pessoa que fala comigo, né, de maneira grosseira, de maneira indiferente, ou o modo de olhar, ou a pessoa que nem olha comigo quando eu tô falando com ela, a pessoa que fica retrucando toda hora, ou que não responde aquilo que eu peço, os atrasos. Então tudo isso normalmente são situações provocadas pelos outros. E essas situações provocadas pelos outros me afetam, eu não compreendo o quanto isso está me afetando, né? E quando eu não compreendo o quanto isso está me afetando, eu não identifico o sentimento que eu estou sentindo e isso acaba me gerando uma impaciência, tá? Essa é a primeira contrariedade. A segunda contrariedade, ela vem em decorrência de procedentes de nós mesmos. Então, me dá um exemplo. Puxa, toda vez eu esqueço a chave de casa. Eu esqueço. Então, nossa, eu não aguento essa minha falta de memória, né? Eu não aguento essa minha falta de guardar as coisas, de me organizar. Eu acabo me perdendo nisso. Puxa, por conta da minha falta de memória, eu não marquei na minha agenda um compromisso, perdi o compromisso. Então, essas são contrariedades que a procedência vem de nós mesmos, que vem das nossas características, do nosso temperamento, que acaba formando a nossa personalidade se a gente não cuidar. Além dessa contrariedade, dessas que eu dei um exemplo aqui, então, por que eu gaguejo toda vez que eu vou dar uma palestra? Ou por que eu gaguejo toda vez que eu vou conversar com aquela pessoa, né? Por que eu faltei hoje no treino de academia, de bicicleta? Ou por que eu não cumpri o prazo no trabalho? Por que eu não... por que eu comprei isso? Eu devia ter esperado. Então, são contrariedades que nós enxergamos que os principais culpados daquela atitude, daquela ação, né? Ou até mesmo daquela reação, foi nós mesmos, né? Então, esse é o segundo ponto que a gente precisa observar. A minha impaciência, ela vem em decorrência do que os outros estão fazendo comigo e eu me afeto, ou a minha impaciência, ela é decorrente às minhas atitudes, a minha falta de planejamento, de organização, de estrutura, né, de estruturação interna, de autoconhecimento. Então, são 2 pontos importantes para a gente levar em consideração. A terceira contrariedade, ela vem em decorrência das circunstâncias. Então, o que seria em decorrência da circunstância, né? Só porque amanhã eu ia voltar a andar de bicicleta, olha o tempo chuvoso, olha o frio, né? Justamente agora que eu tirei férias, eu fiquei doente. Aí eu fico irritada, eu fico impaciente em decorrência da circunstância. Por que eu tô trazendo essa classificação para vocês pensarem?
Porque quando a gente entende a natureza da nossa falta de paciência, fica mais fácil da gente atacar o ponto ali. Então, ó, eu fico impaciente quando a pessoa não cumpre com o horário que eu combinei. Então, eu estou impaciente em decorrência de uma atitude de uma outra pessoa. Ou não, eu estou impaciente pela falta de organização com a minha agenda, porque eu não me organizei, porque eu não marquei, né? Porque eu não tenho memória, porque eu fico furando toda vez de começar a malhar, de fazer dieta, enfim. Ou então, porque são situações inesperadas da circunstância. Então, puxa, furou o pneu do carro, fiquei doente, o tempo mudou, choveu. Quando a gente entende a natureza, a gente vai lá e atinge, como eu disse, no ponto. Bom, agora eu estou impaciente em decorrência disso. Então, o que eu vou fazer com isso? Lembrando que nós só conseguimos agir perante os nossos sentimentos, os nossos afetos, né? As pessoas que tendem a culpar, a terceirizar os problemas, as situações para outras pessoas, elas são pessoas imaturas. Então, puxa, mas eu perdi a paciência porque eu tive que ficar 2 horas no médico. Mas eu perdi a paciência porque, de fato, olha aí, mudou o tempo, olha o tempo, fez essa chuva, esse temporal, e aí eu não consegui chegar no horário na minha reunião importante. Veja, isso não é um mecanismo adequado para você entender a causa da sua falta de paciência. Se você continua nesse looping vicioso, terceirizando a sua falta de paciência, dificilmente você vai conseguir evoluir nessa virtude tão importante, tá? Então, é relevante nós entendermos que a falta de paciência, a pessoa que é muito impaciente, essa impaciência, ela consiste em não saber sofrer, né? Não saber esperar, não saber tolerar, não saber lidar com essas limitações que nós temos, né? E a pessoa fica fugindo disso. Ela fala, não, mas a culpa não é minha. Veja, se você não consegue sofrer, se você não consegue tolerar, se você não consegue esperar, dificilmente você vai identificar a causa da sua impaciência. Outra característica importante que o impaciente precisa refletir, né, é assim, normalmente eu fico impaciente porque eu não consigo abrir mão daquela minha vontade imediata, eu não consigo abrir mão daquele meu prazer, eu não consigo abrir mão de coisas que me fazem bem pelos outros. E aí, quando eu não consigo abrir mão disso, das minhas paixões, dos meus prazeres, dos meus desejos pelas outras pessoas, e quando eu preciso abrir mão por uma necessidade, eu acabo ficando o quê? Impaciente. A impaciência também, ela tá totalmente ligada, né, com o nosso egoísmo. Veja, se eu estou muito centrada em mim, nas minhas demandas, nas minhas necessidades, naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que me dá prazer, na minha rotina, quando acontece alguma contrariedade dessas que eu trouxe para vocês, em decorrência de uma outra pessoa, ou nós somos os culpados, ou as circunstâncias acabaram acarretando aquilo, eu não consigo lidar. Por quê? Porque eu quero atender as minhas demandas, as minhas necessidades. E aí, isso é muito característico de uma pessoa egoísta, que está olhando só para ela e não consegue entender, puxa, de fato eu vou ter que parar isso daqui agora, olha, que eu estou fazendo, porque o meu filho está me chamando, porque o meu filho pediu para eu montar um brinquedo, porque eu preciso parar agora a leitura e esquentar o jantar, porque eu preciso agora deixar de concluir esse trabalho tão importante, que eu teria esse tempo para buscar uma pessoa que me pediu uma carona, porque quebrou um carro, ou enfim, né? Além disso, essa impaciência, ela também vem da dificuldade que a gente tem de administrar essas contrariedades, esses imprevistos. Porque a vida é instável, né? A gente já falou em lives anteriores. Se eu sei que a vida é instável, o que vai manter a minha
estabilidade nessa vida instável são os meus princípios, os meus valores, as minhas convicções, os meus critérios, né? E tudo isso para que eu consiga manter as minhas virtudes, os meus valores, os meus critérios, as minhas crenças, eu preciso diariamente exercitar e trabalhar a virtude da paciência, tá? E normalmente o indivíduo impaciente, ele não consegue viver o sacrifício, porque ele tem que parar o que ele está fazendo, ele tem que esvaziar de si, né? Sair de si e transcender, né? Sair e abrir mão dos seus prazeres para, muitas vezes, atender, ajudar, auxiliar os outros. Um dos grandes problemas da falta de paciência, não só problemas, mas as consequências da falta de paciência, né? Os resultados da falta de paciência, é o abandono de propósitos, o abandono de projetos. Então, se eu vejo que acontece muitas contrariedades, né, em decorrência de pessoas ou em decorrência da minha personalidade, das minhas características, porque eu sou uma pessoa que não sou tão constante, eu tenho uma característica a ser mais preguiçoso, e eu não consigo identificar e trabalhar essas contrariedades em decorrência de uma circunstância, então eu tive que parar um projeto agora, mas ele tá ali porque eu tô com uma situação familiar, tô com uma situação de saúde, vou resolver isso primeiro, vou organizar isso que é prioridade, depois vou voltar no meu projeto, vou voltar nesse propósito, nessa missão que eu tenho. Tudo isso exige paciência. O impaciente, ele não consegue, né? Ele não consegue visualizar esse propósito maior, essa missão, essa vocação, né? E aí ele acaba o quê? Abandonando muitos projetos em decorrência das contrariedades da vida, certo? Outra situação, outro problema, outra consequência da falta de paciência é o abandono de relacionamentos, né? Tanto relacionamentos matrimoniais quanto relacionamentos também de amizade, relacionamentos profissionais, de sociedade, enfim. Por quê? Em meio a relacionamentos, a situações que nós precisamos conviver com pessoas, né? Nós muitas vezes precisamos engolir sapos, precisamos ser bastante perseverantes, precisamos ser compreensivos, precisamos escutar mais e falar menos, ter tolerância, ser pessoas que saibam lidar com as dificuldades, né, de seres humanos que se relacionam e que têm temperamentos diferentes, que têm personalidades diferentes, que viveram em casas, em famílias diferentes, e aí quando se unem, acabam encontrando ali algumas dificuldades, algumas inconvergências, né, que não se cruzam. E aí quando eu não tenho paciência para lidar com essas diferenças todas, com esses problemas todos, eu acabo abandonando, eu acabo rechaçando, né? Eu acabo me afastando daquilo que seria um projeto, um propósito, né? A minha família, o meu casamento, o meu trabalho, porque eu não tolero, às vezes, a característica de um profissional que eu trabalho, o meu chefe, e aí eu acabo abandonando todo o meu propósito, tudo aquilo que eu acredito. Então, veja, de cara, muitas vezes, a gente não enxerga as consequências tão catastróficas da falta de paciência, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava querendo mudar, ela tem uma profissão super importante e ela estava muito irritada, muito incomodada com a postura de uns sócios, né? E aí ela falou, olha, tô pensando em abandonar tudo, né? Tô pensando em sair disso. E aí, conversando com ela, a gente entendeu, assim, nós duas, né, estávamos conversando e nós entendemos que não é simples assim, né? Não é só porque eu não gosto, porque eu não tolero a característica daquela pessoa, o jeito que ela fala, que eu vou sair abandonando tudo. Às vezes eu vou ter que encontrar recursos internos para lidar com aquela pessoa, porque o meu propósito, a minha missão transcende aquele relacionamento, transcende aquela dificuldade, né?
E no final da conversa, a gente estava discutindo, essa pessoa falou assim, não é simples assim. Então, quando a gente não tem uma resposta bem estruturada, bem pensada, bem refletida, o ideal é não fazer nada, é a gente parar, viver aquela situação. Eu não tô falando aqui de viver um sofrimento proposital, tá, gente? Não é estado masoquista, mas é se sacrificar por uma causa maior, né? Então, por uma missão no meu trabalho, na minha família, na minha casa, na igreja que eu frequento, enfim. É você ultrapassar as adversidades por um propósito maior, por uma situação maior. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter paciência, precisa exercitar e saber lidar com as contrariedades que a vida vai te proporcionar, tá? Além dessas duas consequências que eu trouxe para vocês, da falta de paciência, né, da impaciência, perda, abandono de propósitos, de projeto, abandono de relacionamentos, casamentos, abandono da educação dos filhos. Quem tem filhos pequenos aqui sabe, né, até pequenos, adolescentes, enfim, o quanto é difícil educar, o quanto é um propósito que exige esforço, que exige constância, que exige dedicação, que exige estudo, que exige sacrifício, que exige esvaziamento dos nossos prazeres, das nossas paixões, dos nossos gostos, porque nós precisamos abandonar o nosso egoísmo e pensar naquele indivíduo que precisa da gente, que precisa das nossas correções, do nosso amor, do nosso carinho, da firmeza. E tudo isso é algo extremamente trabalhoso, é algo que exige muita paciência. Educar é a arte de ter, de sacrificar-se, né? De dedicar-se, de compreender, de olhar, de escutar, de entender o que o outro está fazendo, de compreender. E quando a gente não está disposto a educar nessa perspectiva, a gente acaba abandonando, a gente acaba sendo pais permissivos, educadores permissivos, porque, não, dá trabalho, não, deixa eu fazer, melhor fazer, não, deixa eu pegar o celular, deixa eu comer, porque daí ele fica quietinho, porque daí ele não vai me dar trabalho, não vai ficar na minha orelha, né? Eu costumo dizer que no processo educativo, quem tem que fazer o disco arranhado que as crianças fazem conosco, mas eu quero, mas por favor, deixa eu fazer, mas eu quero, somos nós. Não, hoje você não vai comer, porque a sua cota de açúcar já acabou. Hoje você não vai assistir televisão, você não vai ficar no celular, porque o tempo que você fica no celular já se esgotou. E quando você fica mais, atrapalha o seu sono, atrapalha a sua atenção, você fica mais agitado, paraná. Então, o disco arranhado que as crianças e os adolescentes fazem conosco, somos nós que temos que fazer, mas numa perspectiva mais madura, não igual eles fazem, choramingando, bravos, batendo as pernas, né, fazendo birras, histerias. Não, nós vamos fazer o disco arranhado de forma que estável, controlada. Não adianta você me pedir hoje não, agora não, por conta disso, disso e disso. Aí vai pedir de novo. Eu já te expliquei, eu já entendi que você quer, mas hoje não, né? E aí esse disco arranhado faz o quê? A gente não cansa do disco arranhado da criança e do adolescente? Eles vão cansar do nosso disco arranhado. Só que isso exige paciência, constância, perseverança, né? Quando a gente não aprende a lidar com essa paciência, né? A gente não exercita essa virtude da paciência, quando nós acabamos caindo na impaciência recorrente, outro resultado, outra consequência é o abandono do autoconhecimento, é o abandono da espiritualidade, porque para você conseguir seguir uma vida, você crescer na vida espiritual, você precisa ter fé, você precisa ter esperança. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E para conhecermos a Deus, conhecermos as pessoas, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos conhecê-las, nós precisamos estudar, nós precisamos nos conectar, né? Então, muitas vezes a gente acaba desistindo de investir na espiritualidade, de ter uma religião, de frequentar uma igreja por falta de paciência também, tá? E finalizando,
já porque nós temos apenas 5 minutos para concluir esse tema tão importante, que é a paciência. Queria que vocês pensassem um pouco que o grande problema, o problema-chave mesmo da impaciência dos seres humanos é o nosso egoísmo, né? O nosso egoísmo é a causa fundamental dos nossos aborrecimentos. Por quê? Veja, eu me aborreço, eu fico irritada, eu fico impaciente quando eu não compreendo essas contrariedades, né? Quando eu não compreendo o porquê que o outro falou daquele jeito comigo, quando eu não compreendo as minhas falhas e não entendo à medida que eu possa trabalhar e progredir nos meus defeitos e nas minhas limitações, quando eu não compreendo que as circunstâncias vão muitas vezes nos desviar dos nossos projetos, mas que o fato de desviar não significa que nós teremos que abandonar e de repente só fazer uma pausa, resolver aquilo que é importante para depois retomar aquele seu projeto, aquele seu propósito que é importante, né? Então veja, se eu não reconheço que nós, seres humanos, todos nós, tá, gente, temos uma tendência ao egoísmo e a satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, dificilmente eu vou conseguir trabalhar a minha impaciência e desenvolver a virtude da paciência, né? A chave é compreender a incompreensão alheia. Veja, procura, eu acho que nós precisamos trabalhar aquilo que compete a nós, aquilo que está dentro do nosso campo de atuação. Então, nos conhecermos, entendermos as nossas contrariedades, aquilo que mais gera contrariedade, as contrariedades que geram a impaciência e trabalhar em cima disso e ampliar o nosso amor, né? Ampliar o nosso coração, né? Isso já vai fazer com que a gente consiga conviver muito melhor com as pessoas que estão próximas da gente, porque nós temos pouca interferência nos sentimentos dos outros, nós temos pouca interferência nas atitudes, né, às vezes na formação, e isso acaba nos frustrando, porque a gente fala, mas se ele, não, deixa o se eu fizer isso, se eu pensar assim, se eu analisar essa situação, né, se eu trabalhar desta forma, como isso vai, quais são as repercussões disso, tá? Então, eu gosto muito da perspectiva do Viktor Frankl, que eu já trouxe para vocês em outras lives. Ele fala que quando ele estava em campos de concentração, ele passou por 4 campos de concentração, e ele percebeu que o que sustentava muitas vezes as pessoas a não se entregarem para aquela situação deplorável de abuso, né, de desespero, eram as perspectivas, eram os propósitos, eram o sentido da vida. Então ele fala o seguinte, ao invés de você perguntar o que eu quero da vida, fazer a pergunta da seguinte forma: o que a vida quer de mim? O que a vida espera de mim? Né? O que eu posso entregar para essa vida? O que eu posso entregar para as pessoas? Né? O que eu posso transcender, sair do meu egoísmo? Porque quando a gente tem essa perspectiva, a gente para de olhar só pra gente e passa a olhar de uma forma mais positiva para o mundo. E aí, eu já trouxe isso numa outra live, vou repetir para vocês. Quem tem a visão de que nós somos seres filiados, né, aos nossos pais e a Deus, né, o onipotente, todo-poderoso, tem uma visão muito otimista da vida. Por que tem essa visão otimista? Porque se eu sou filha de Deus e Deus é a pessoa mais bondosa do mundo, né, a pessoa mais poderosa do mundo, ele quer o melhor para mim. Então essa é uma visão otimista. E se ele quer o melhor, ele quer que eu tenha uma grandeza de alma, ele quer que eu evolua, né, em aspectos relacionados à generosidade, à paciência, à temperança, à justiça, à fortaleza, à constância. É isso, é crescer, é grandeza de alma, é transcender daqueles aspectos que são somente instintivos e físicos, né? A vida,
nós não estamos aqui apenas para comer, para beber, para gozar de prazeres, para rir, para acumular riquezas materiais, né? Nós seres humanos, fomos feitos, né? Fomos criados por Deus para algo muito maior, né? Para adquirirmos essas potências maiores, essas potências superiores. E a vida só pode ser encarregada com uma missão a ser cumprida, né? Que é uma missão normalmente confiada a Deus, que é quando eu entendo o meu chamado, eu entendo a minha vocação, né? Que nem aqui no Instagram. Eu entendi que eu deveria, na verdade, compartilhar tudo isso que eu estudo numa formação que eu tive na escola, numa formação de filosofia com uma professora que é minha parceira no clube de leitura agora, que ela passou um trecho do Beethoven, da carta de testamento do Beethoven, que ele falava o seguinte: meu Deus, eu não posso morrer com tudo isso que eu sei só pra mim, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, isso me faz bem, né? Isso me faz progredir, isso me faz ser uma pessoa melhor, mais generosa, me faz ser uma pessoa mais amorosa. Então, vamos levar isso pra mais gente. Então, o meu objetivo no Instagram nada mais é do que compartilhar os dons que eu recebi de Deus e que eu tô só administrando aqui na Terra, né? Eu sou só administradora disso. Esses dons ele me emprestou, né? E aí eu tô aqui e seria injusto da minha parte eu guardar só isso pra mim, né? Então, nós não viemos no mundo para obter, mas para edificar. Pensem nisso. Nós não viemos no mundo para obter, mas sim para edificar, para ter uma missão, para ter um propósito. A nossa vida tem um sentido maior do que só os prazeres concupiscíveis, como dizia São Tomás de Aquino, né? Os prazeres da carne, né? E aí finalizo com essa mensagem que eu escrevi para eu não me perder e não esquecer, que é o seguinte: por isso, a virtude da paciência é a capacidade de padecer dignamente, a arte de sofrer bem e, mais concretamente, a capacidade de sofrer, de suportar as contrariedades e a dor com fé, esperança e amor, tá? Então, o melhor remédio para que a gente consiga exercitar a virtude da paciência é o amor. E o amor, ele é algo que transcende, ele é algo que sai da gente, que não fica focado só naquilo que eu gosto, e sim naquilo que é bom para os outros, naquilo que é bom para os que eu amo, naquilo que é bom, que é belo e que é verdade, tá bom? Era isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui responder, gostei da interação hoje do pessoal. Vou me organizar nos próximos para eu tentar responder as perguntas aqui que fizeram, né? O Rafael aqui fez, teve mais gente, né? E aí, pra gente ir interagindo e conversando, que esse é o objetivo mesmo, nós nos ajudarmos e sermos pessoas melhores para esse mundo que a gente quer que seja melhor também, né? Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus, se protejam do frio, tá bom? Tchauzinho, gente.